Olá, bom dia. Falamos ao vivo aqui do estúdio da TV Brasil, no Rio de Janeiro, com a triste notícia da morte do Papa Francisco. O líder da Igreja Católica morreu às 7h35 de hoje, no horário de Roma, às 2h35 da manhã, horário aqui de Brasília. O anúncio da morte foi comunicado oficialmente pelo Vaticano. Aqui no telão nós podemos acompanhar imagens ao vivo da capela da Praça São Pedro, em frente ao Vaticano, onde fiéis começam a se aglomerar, esperando mais informações sobre a morte do Papa Francisco. Essas imagens aí que você acompanha na tela são transmitidas ao vivo pela agência Reuters, da Praça São Pedro, em Roma, lá no Vaticano, onde os fiéis estão chegando para acompanhar essa notícia. Às 7h35 da madrugada de Roma, no horário de Brasília, 2h35, foi anunciada a morte do Papa Francisco. Segundo o seguinte informe, o Papa Francisco retornou à casa do Pai. Toda a sua vida foi dedicada ao serviço do Senhor e de sua igreja. Ele nos ensinou a viver os valores do Evangelho com fidelidade, coragem e amor universal, especialmente em favor dos mais pobres e marginalizados. Esta foi a nota oficial emitida pelo Vaticano, comunicando a morte de Francisco, que ficou recentemente cerca de 40 dias internado com problemas no pulmão. Francisco se recuperava de uma pneumonia e conseguiu participar das cerimônias de Páscoa, da Semana Santa. Na quinta-feira, ele participou da cerimônia do lava-pés, foi a um presídio em Roma. Não conseguiu fazer a lavagem dos pés dos presos, como é a tradição da Igreja Católica, porque estava muito debilitado. Aí você acompanha essas imagens já, o Vaticano se preparando para a cerimônia ritual do funeral do Papa Francisco, que deve acontecer, segundo as tradições da Igreja Católica, entre 4 e 6 dias. O funeral não começa imediatamente. Líderes de todos os países devem comparecer, inclusive o presidente Lula ainda não confirmou, mas muito provavelmente irá até o Vaticano para participar dessa cerimônia do funeral do Papa Francisco, que deve ser enterrado dentro de 9 dias. Um pedido do Papa Francisco é que normalmente os líderes da Igreja Católica são enterrados no Vaticano, mas o Papa pediu para ser enterrado na Catedral de Santa Maria Maior, que fica em Roma. Provavelmente esse pedido vai ser atendido. Em mais de 100 anos, um Papa não é enterrado fora do Vaticano e, se for concedida essa vontade do Papa Francisco, ele vai ser enterrado na Catedral de Santa Maria Maior. Um outro pedido do Papa Francisco em relação ao seu funeral foi em relação ao caixão. Na tradição da Igreja Católica, os papas normalmente são enterrados com 3 caixões. Mas Francisco, seguindo todo o seu ritual de humildade que ficou à frente dele durante todo o seu pontificado, ele pediu para ser enterrado apenas com um caixão simples de madeira. Esse pedido feito pelo Papa Francisco. A decisão de quem será o novo Papa ainda está distante. O conclave está programado para acontecer no Vaticano, provavelmente vai começar só daqui a 15 ou 20 dias após a morte do Papa. Durante esse período, o Vaticano vai convocar o chamado Colégio de Cardeais, com religiosos do mundo inteiro. Atualmente, 252 cardeais integram esse grupo, incluindo 8 brasileiros. Desse grupo, 138 cardeais com menos de 80 anos poderão ser o novo Papa, o novo líder da Igreja Católica. Aí começa aquela cerimônia e aquele suspense para saber se vai ter a fumaça branca ou a fumaça preta. Quando a fumaça branca sai do Vaticano, é o sinal de que temos um novo Papa. E vem aquela tradição de falar habemos Papa. E o novo Papa aparece lá na sacada do Vaticano, abençoando a Igreja Católica, é o novo líder da Igreja Católica. Vamos acompanhar agora um pouquinho como foi a trajetória de Francisco à frente da Igreja Católica. Francisco foi o primeiro Papa não europeu em 1.200 anos. O primeiro vindo de um país do continente americano, da América Latina. Ele era argentino. Lamentablemente, muitos cristianos adoptaram a mentalidade colonialista de las potências que oprimiram a los pueblos indígenas. Jorge Bergoglio adotou o nome de Francisco, tendo como referência São Francisco de Assis, o santo conhecido pela humildade, pelo cuidado para com os pobres. O meu povo é pobre e eu sou um deles, disse Francisco, o Papa, ao explicar a opção de troca do apartamento no Vaticano por um quarto comum no convento de Santa Marta. Essa modéstia vinha dos tempos do arcebispado que exerceu em Buenos Aires. Morava com simplicidade, cozinhava a própria comida, locomovia-se de ônibus e metrô, convivia com o povo e os problemas que o afligia. Aos sacerdotes recomendava misericórdia,
coragem apostólica e portas abertas para todos. Filho e neto de imigrantes italianos, Francisco nasceu na capital argentina em 1936. Desde cedo, identificou-se com a fé cristã, mas teve uma juventude normal. Até apaixonou-se por uma moça com quem quis casar. Após o ensino médio, formou-se numa escola técnica de química e foi estudar filosofia num seminário jesuíta. Deu aulas de literatura e psicologia até ordenar-se sacerdote em 1969. Foi um religioso com formação intelectual. Dedicou-se à teologia, falava 5 idiomas e fez doutorado em filosofia na Alemanha. Em 1992, ele foi designado bispo auxiliar de Buenos Aires. Em 1998, arcebispo primaz. E em 2001, após um intenso trabalho de pastoral dedicado aos pobres, com denúncias às injustiças sociais, Francisco foi nomeado cardeal. Com a morte de João Paulo II em 2005, Francisco participou do conclave que escolheu Bento XVI. Após a renúncia, um novo conclave no Vaticano, em 2013, escolheu Francisco para sucedê-lo. Iniciava-se um papado diferente dos 2 antecessores, marcados pelo conservadorismo. Francisco flexibilizou posições da Igreja, adotou uma linha mais progressista, modernizou instituições, reformou o Banco do Vaticano, atingido por escândalos financeiros. Teve mão firme com sacerdotes acusados de abusar de menores. Aprovou uma reforma no Código Penal da Santa Sé e reforçou sanções contra crimes sexuais. Francisco também foi o primeiro Papa a trazer a questão ecológica para o centro das preocupações religiosas. Também cobrou ações para reduzir a pobreza no mundo e pediu a flexibilização das políticas imigratórias para que refugiados fossem melhor recebidos nos países ricos. Francisco trabalhou ainda pela reaproximação entre os Estados Unidos e Cuba, com a qual restabeleceu relações após décadas de divergências. Mas ele também manteve-se ortodoxo em relação a alguns pontos, entre os quais o aborto, métodos contraceptivos e a homossexualidade. Em 2013, o Papa esteve no Brasil para o Congresso Mundial da Juventude, realizado no Rio de Janeiro. Carismático, encantou os brasileiros durante os dias em que aqui permaneceu. Francisco foi um Papa sintonizado com as grandes questões mundiais, ao mesmo tempo em que fez questão de manter-se na simplicidade. Foi um pontífice com gosto, como os dos homens comuns. Era um amante do bom futebol, torcedor apaixonado do São Lourenço, clube do coração. Vejamos, nos próximos dias, quem irá suceder Francisco no trono de São Pedro. Pois é, como eu falei mais cedo, são próximos dias mesmo, porque o ritual de cerimônia de despedida do Papa Francisco deve durar cerca de 9 dias. O velório, aberto para o público e fiéis do mundo inteiro, só deve começar dentro de 4 dias. E o conclave, que vai reunir a cardeais do mundo inteiro, está programado para daqui a 15 ou 20 dias. Voltamos aí com imagens ao vivo da agência Reuters, da Praça São Pedro, onde os fiéis estão chegando para acompanhar notícias sobre a morte do Papa Francisco, que foi comunicada oficialmente, como eu lembro para vocês, às 7h35 da manhã, no horário de Roma, às 2h35 da madrugada, horário aqui de Brasília. Francisco se manteve firme à frente da Igreja Católica, mesmo com muitos problemas de saúde, com problemas pulmonares, recuperando de uma pneumonia. Tanto que ontem mesmo, no domingo de Páscoa, ele conseguiu participar da cerimônia direto da sacada do Vaticano. Muito debilitado, não conseguiu ler a mensagem para os fiéis, essa mensagem de Páscoa que foi lida por um cardeal, direto da sacada lá do Vaticano. Na última quinta-feira, como eu lembro a vocês, o Papa Francisco também participou da cerimônia do lava-pés. Agora é aguardar o funeral do Papa Francisco e descobrir quem será o novo líder da Igreja Católica. Ao longo do dia, nós vamos acompanhar toda a repercussão da morte do Papa Francisco, com declarações da CNBB, que já se pronunciou oficialmente aqui no Brasil, lamentando a morte de Francisco, e também a repercussão mundial da morte do Papa. Acompanhe em flashes ao vivo aqui na TV Brasil e também
cobertura completa no Repórter Brasil Tarde, ao 12h45 e logo mais à noite, às 7h de Brasília, no Repórter Brasil à Noite. Bom dia a todos e acompanhamos juntos na programação o noticiário do Papa Francisco. Livre para todos os públicos.